Salve, salve! Seja bem-vindo para mais uma aula do Professor Rafa e meus amigos. Nós estamos chegando já no finalzinho dessa história de evolução de plantas. Esse vai ser o nosso último encontro falando sobre isso. E a gente vai discutir um pouco agora sobre a diversificação das plantas no ambiente terrestre. Como elas chegaram no ambiente terrestre, a gente viu no vídeo passado. Nesse a gente vai conversar como elas invadiram e colonizaram e se diversificaram nesse ambiente terrestre. Quer saber um pouco mais sobre isso, meu querido? Chega-se junto depois da vinheta. Maravilha, rapaziada! Então vamos seguir aqui o nosso bate-papo, trazer um pouco sobre essa evolução e a diversificação de plantas terrestres. E para isso a gente vai usar um artifício de uma árvore filogenética que conta a história evolutiva dos seres vivos. Então a nossa árvorezinha ela vai contar com uma linha do tempo, que é essa que a gente está vendo aqui, onde a história começa lá na base, tendo como primeiros linhagens, né, de organismos, aquele que nós chamaremos de organismos do grupo das talófitas, né, as famosas algas carófitas, aquelas ancestrais das plantas terrestres. Bom, na linhagem que deu origem às plantas, a gente tem uma série de adaptações. E entre elas nós temos, portanto, moçada, o surgimento daquela matotrofia, a cutícula serosa, o surgimento dos estômatos, plasmodesmos, alternância de gerações e os esporos revestidos, protegidos principalmente pelo esporângio, tá? Eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque foi uma coisa que a gente conversou muito no vídeo passado, tá? E aí você tem o surgimento da primeira linhagem de plantas por volta de 500 milhões de anos atrás. Você tem o surgimento das briófitas, né, que são as primeiras plantas a colonizar o ambiente terrestre. Esses organismos eles são considerados, né, são classificados como plantas avasculares, portanto as briófitas fazem parte de um grande grupo de plantas que não apresentam os vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema. Esses vasos condutores, moçada, eles só surgiram nessa linhagem aqui, ó. Então você tem o surgimento nessa linhagem dos tecidos verdadeiros. E aí você tem, portanto, o surgimento de um tecido de revestimento que é a epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, que são tecidos de preenchimento dessa planta, e principalmente o xilema e o floema, que são os tecidos responsáveis pela condução principalmente dos nutrientes, né, de água e nutrientes. Então eles são chamados de vasos condutores. Os vasos condutores eles trouxeram tanto uma maior velocidade no transporte de nutrientes, como também trouxeram maior sustentação para esse organismo, lembrando aquela dificuldade inicial das plantas em o empuxo do ar ser muito menor do que o empuxo da água. E aí o resultado disso, como eu não consigo sustentar as minhas partes erguidas, eu não consigo realizar a fotossíntese de uma maneira adequada, né? Se uma briófita crescesse muito, ela ia acabar pendendo para um lado ou por outro, e isso acaba limitando o crescimento delas. Só para você ter ideia, as briófitas gigantes têm coisa de 30 centímetros, né? Numa média você tem lá coisa entre milímetros, né, até a medida de 1 centímetro a 2 centímetros no máximo, né? E aí com o surgimento, portanto, dos tecidos verdadeiros, eu tenho o surgimento então de um novo grupo de plantas, que são as pteridófitas. As pteridófitas são os representantes, né, do grupo de plantas chamadas de vasculares sem sementes. Veja, as pteridófitas é um exemplo de plantas vascular sem sementes, né? Existem vários outros organismos e vários outros exemplos dentro desse grupo, mas as samambaias, que fazem parte do grupo das pteridófitas, são as mais famosas, tá? Nesse momento da história evolutiva, eu tenho, no caso, briófitas e pteridófitas como sendo organismos criptógamos. O que são organismos criptógamos? São aqueles em que os órgãos reprodutivos, aqueles lá, moçada, gametângio, esporângio, são pouquíssimo evidentes.
E eles são pouco evidentes porque eles ficam protegidos, justamente para evitar a exposição das células reprodutivas aos intempéries do ambiente terrestre. E talvez o fator mais agressivo que eu tenha no ambiente terrestre em relação aos gametas e aos esporos é a radiação ultravioleta. Então eu tenho que essas plantas protegem os seus órgãos sexuais, eu mal consigo vê-los para ter uma maior proteção em relação às suas células reprodutivas, tá? Um outro lance importante, briófitas e pteridófitas se reproduzem ainda com aquela dependência da água, né? Então tem gameta flagelado e tudo mais. Essa independência começa a deixar de existir quando as plantas nessa linhagem aqui desenvolvem o grão de pólen. Então, o grão de pólen é nada mais do que um revestimento dos esporos para que eles possam ser transportados junto com o ar. E aí, isso acaba substituindo aquela necessidade da água para o deslocamento dessas células reprodutivas. Então, o grão de pólen, ele dispersado junto com o vento, esse fenômeno a gente vai chamar de anemofilia. É um lance em que representa que a polinização acontece pelo ar e eu tenho agora a independência da água para me reproduzir. Ah, Rafa, então quer dizer que agora eu vou poder sair ali das beiras do rio, vou poder sair das beiras do lago e vou poder agora colonizar ambientes mais secos? Mais ou menos, porque apesar de o adulto conseguir sobreviver no ambiente seco e o adulto conseguir se reproduzir no ambiente seco, o embrião muito provavelmente terá dificuldade. Então você teve o surgimento da semente em algum momento que aí permitiu que eu pudesse fecundar e desenvolver um embrião em ambiente seco, já que a semente traz proteção para o embrião. Proteção mecânica, proteção nutricional e principalmente uma proteção hídrica em relação à desidratação. E aí eis que surge um grupo de plantas que tem grão de pólen e que tem semente. Toda planta que tem semente tem esperma no nome. No caso aqui eu tenho o primeiro grupo chamado de gimnospermas, são as sementes nuas, porque não é revestido por frutos ainda, tá? Por falar em frutos, eles só vão surgir, moçada, alguns milhares de anos depois, lá por volta de 120 milhões de anos, mais ou menos, você tem algumas novidades evolutivas, que é o surgimento das flores e dos frutos. As flores, tchutchucos, elas vêm para aumentar um leque de possibilidade de polinização. Antes a polinização ela vinha somente com o vento, agora a polinização ela pode acontecer por meio de animais, já que as flores são órgãos sexuais super atraentes aos animais, visíveis, cheirosos, saborosos. Os animais são atraídos até as flores e carregam as células reprodutivas de uma flor para outra, tá? E uma outra novidade muito interessante também foi a novidade dos frutos. Os frutos, na sua grande maioria das vezes, servem para proteger a semente, mas principalmente para agir como um agente dispersor de semente, levando a semente para longe uma da outra e evitando que os meus descendentes cresçam muito próximos um do outro, porque quando eles crescem muito próximo um do outro, eles vão competir entre si por nutrientes, por água, por espaço. Então a zoocoria, que é a dispersão de semente através de animais, é proporcionada pelo surgimento dos frutos, seja pela ingestão do fruto e o transporte através do intestino, ou seja, também com o fato de o fruto se prender nos pelos do animal, vide o carrapicho, né, tchutchu? Então você teve aqui no final das contas o surgimento de plantas chamadas de angiospermas. Rafa, tu já explicou o que é angios, né? Já. O que é angios? É caixa de esperma. Ih, Rafa, o que é isso? Esperma é semente, né? Caixa da semente. O que é a caixa da semente? O que recobre a semente? Deixa eu ver. É mesmo. É o fruto, Rafa. É verdade. Então, as angiospermas são organismos que têm um fruto recobrindo a semente e tem flores, que são órgãos especializadíssimos na reprodução em conjunto com
animais, tá legal? E aí eis que surge um novo grupo de plantas que serão chamadas de espermatófitas. Veja, esperma é semente, né? Fitos é plantas, espermatófitas, plantas com sementes. Também são chamadas de sifonógamas, porque elas apresentam grão de pólen. E além disso, são consideradas fanerógamas, porque têm órgãos reprodutivos super evidentes. No caso das gimnospermas, esses órgãos são chamados de estróbilo e eles têm que interagir com o vento para que você tenha o transporte de grão de pólen. E no caso das angiospermas, esse órgão é chamado de flor e ele tem que ser bem evidente para interagir bem com os animais. Valeu, rapaziada? Então esse aqui foi a nossa grande história evolutiva que começa há 500 milhões de anos atrás e termina lá por volta de 120 milhões de anos com o surgimento das angiospermas. Isso aqui foi um resumo de como elas se adaptaram e como elas se diversificaram ao longo do ambiente terrestre, e nos próximos encontros a gente vai começar a conversar sobre cada um desses grupos, começando das briófitas, depois pteridófitas, gímeno e angiospermas, mas isso é um bate-papo para o futuro. Por enquanto a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!